E a partir de agora, você já sabe o que eu vou dizer, mas eu faço questão de repetir. Você corre lá para o nosso canal no YouTube, Folha de Pernambuco, você vai fazer a sua inscrição. Se você ainda não está inscrito, você vai ativar o sininho para você receber as notificações e você já sabe, né? Você deixa sua crítica, mas deixa também seu elogio, claro, curte, compartilha esse link. A partir de agora a gente vai falar de um projeto muito legal, de um livro que vai ser lançado, uma pesquisa aí que está sendo lançada sobre a história do nosso teatro. A gente vai conversar com Leison Ferraz, ele é jornalista, crítico, pesquisador, historiador de teatro, doutor em artes cênicas e está lançando agora, nesta quinta-feira, lá no Teatro de Santa Isabel, um livro sobre a pesquisa que ele fez, Ponto de Vista, Crítica e Cena Pernambucana. E para contar para a gente essa história bem direitinho, Leison Ferraz, boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Boa tarde, Patrícia, que prazer voltar aqui à Rádio Folha, hein? Pois é, e você, muitas e muitas vezes você vinha à Rádio Folha também como assessor de imprensa, sempre trazendo valiosos espetáculos e momentos inesquecíveis da nossa cena teatral, né, Leison? Foi, trabalhei muito divulgando espetáculos, festivais, e agora estou divulgando os meus escritos cada vez mais. Leison, a gente vai falar, claro, sobre esse livro, a gente vai falar sobre esse lançamento, já vou repetir para vocês, é nesta quinta-feira, 10 de julho, lá no Teatro de Santa Isabel. Mas, Leison, esse seu envolver com teatro, você também é ator, fez teatro, trabalhou na cena um bocado de tempo, um bocado de espetáculo legal, foi fazer jornalismo, assessoria de imprensa também nessa área aí do teatro, e de repente despertou para pesquisa, porque você tem vários outros livros lançados. Pois é, isso aconteceu em 1998, Patrícia. Eu já trabalhava como ator, já estava fazendo muitas peças, já trabalhava como jornalista, mas eu fui convidado para divulgar, fazer assessoria de comunicação do projeto Memórias da Cena Pernambucana. Esse projeto aconteceu em 98, foram 41 grupos de teatro convidados a falar sobre a sua trajetória. E eu estive naquele projeto, fazendo os releases, entrevistando as pessoas, preparando material para a imprensa e fiquei responsável pelos 4 livros que foram publicados. O primeiro em parceria com Rodrigo Dourado e Wellington Júnior, mas o segundo, o terceiro e o quarto eu fiz sozinho, com todas as dificuldades do mundo para conseguir financiamento, mas a coleção foi um sucesso. Hoje eu tenho orgulho em dizer que o projeto Memórias da Cena Pernambucana está no Brasil inteiro, porque todas as universidades receberam os livros, eles foram muito compartilhados, e a partir daí eu me apaixonei pela história do teatro. Eu comecei a receber muitos programas de espetáculos, fotos, matérias de jornal, e fui documentando tudo isso, até que eu resolvi abandonar o jornalismo e fazer mestrado em História, para ter um domínio teórico, né? E depois eu fui fazer no Rio de Janeiro doutorado em artes cênicas. Então eu sou um historiador do teatro. Eu adoro pesquisa, adoro escrever, e adoro publicar também. É esse encontro, né, do historiador, o pesquisador, o ator, né, que dentro desse universo, né, do teatro, e legal, assim, porque o segmento que você ama, que você abraçou, né, Leison, deve ser, assim, gostoso fazer parte dessa história, contando essa história pra gente, né? Sim, e assim, há uma carência muito grande nessa área, né? Acho que uma grande motivação para que eu me envolvesse foi perceber que eu sabia pouco da história do teatro e que existiam pouquíssimos livros que contavam uma parcela muito pequena da história. Então, o projeto Memórias da Cena Pernambucana, ele foi significativo porque ele chamou a atenção na imprensa e dos próprios artistas de teatro, o valor da documentação, dos acervos, da própria história que estava sendo perdida. Existem absurdos, né, Patrícia? Pessoas que jogam tudo fora, que queimam, familiares que quando um artista morre, bota tudo no lixo, e aí a gente vai perdendo esses resquícios, essas documentações que são tão preciosas, e principalmente o que foi documentado na imprensa. Meu trabalho, enquanto jornalista, eu mergulho muito na fonte documental que são os jornais. Então, para fazer esse livro que eu vou lançar agora quinta-feira, eu fui resgatar as primeiras publicações de jornais aqui de Pernambuco, aí no início ainda do século XIX. Uhum. E cada vez mais eu reconheço a importância que é essa tríade entre imprensa, crítica, os espetáculos e o público. O meu objetivo é refletir sobre essa relação. Uhum. E aí chegamos, então,
no ponto de vista crítica e cena pernambucana, que aí você já deu um toque para a gente, né? Exatamente como é que é esse livro, do que é que trata essa pesquisa, né? Agora, fala um pouco para a gente exatamente sobre isso, sobre essas fontes, né? Onde você foi buscar? Foi fácil encontrá-las? Não, nada é fácil. Deixa eu te dizer, eu estava no Rio de Janeiro dando aula na Unirio por conta do meu doutorado, e eu fui convidada para dar uma aula chamada Formação do Teatro Brasileiro, para 60 e tantos alunos. Nessa aula, eu fui sondar o que eu tinha no meu acervo sobre os primórdios do teatro aqui. Pouquíssima coisa. Então, eu acordei, eu disse, não, eu preciso fazer uma publicação. A gente vai encontrar muita coisa sobre o Rio, sobre São Paulo, sobre alguns outros estados, mas Recife é um vácuo. Você não tem um livro como eu estou trazendo agora, mapeando as primeiras apresentações registradas pela imprensa. Então, eu fui buscar em jornais muito antigos que estão aonde? Parte desses jornais hoje está digitalizada na Hemeroteca Digital Brasileira, que é um site da Biblioteca Nacional. Então, você pode colocar lá a palavra teatro, e aí você vai identificar todas as matérias que citaram a palavra teatro. Claro, isso demora um tempo hercúleo. Eu passei, inclusive foi uma das minhas salvações durante a pandemia, porque eu resolvi fazer esse trabalho no início da pandemia. Eu estava em casa, eu podia vasculhar no meu próprio computador e eu fui anotando muita coisa. Então é um trabalho de formiguinha, minucioso, você não pode confiar apenas no jornal, você tem que confrontar com outros, e você vai fazendo essa confrontação de dados para você ir identificando quais eram os espetáculos, que espaços estavam sendo utilizados, quem eram esses artistas, quais os registros críticos que foram feitos. Então tem muita curiosidade, muita coisa engraçada, muita confusão, sempre o teatro com muita briga, porque a relação com a crítica não é fácil, mas assim, eu me encantei com isso. E aí o recorte que eu dei foi desde 1825, quando o Diário de Pernambuco foi publicado, o primeiro exemplar, até o final da década de 30. Então, são 90 anos que eu vasculhei na imprensa, em jornais os mais variados, alguns nem existem mais, e foi um trabalho extremamente duro, mas eu me divertia muito, porque refletir sobre a história do teatro, mesmo a gente voltando num passado tão longínquo, a gente vai ver muitas coisas similares com o tempo de agora. É impressionante. Leidson, em relação à crítica, o crítico, né, de um espetáculo teatral, de maneira geral, da arte, a gente vai fechar aqui esse recorte no teatro porque é o objeto da sua pesquisa, né? Exatamente. Esse crítico, ele tem esse olhar amplo do estudioso, do pesquisador, porque se você vai criticar um espetáculo, você tem que ter uma bagagem, não é? Como é que era isso lá para trás? Era melhor do que hoje? Olha, lá atrás, primeiro, os primeiros indícios de comentários críticos, não estou dizendo que eram pessoas que trabalhavam como críticos. Isso a gente só vai ter aqui no Recife no início do século XX. Durante todo o século XIX, a gente vai ter diletantes, ou seja, pessoas que queriam escrever sobre o teatro, mas elas não eram contratadas dos jornais, elas eram colaboradoras. Por quê? Porque naquela época, no século XIX, era muito importante você se demarcar como uma pessoa inteligente, como uma pessoa, inclusive, que tinha algum poder. Porque o crítico de teatro, ele tem um espaço no jornal, ele emite a opinião dele, e às vezes pode dar uma confusão muito tremenda com o próprio espetáculo, a equipe que está ali envolvida. Então, você tem vários perfis de críticos, muitos usando pseudônimo, eles se escondiam porque às vezes tinham medo de retaliações, até que no final do século XIX você começa a já ter alguns jornalistas que já assinam o seu nome completo como críticos. Todas essas pessoas, eu acho que o escrito deles já revela o potencial intelectual. Então, no século XIX, você vai ter pessoas muito inteligentes escrevendo, pessoas viajadas, pessoas que iam para a Europa, pessoas que iam para o Rio de Janeiro, que acompanhavam, que sabiam o que estava sendo feito no teatro brasileiro e no teatro mundial. Claro,
Mas aí eles vêm recheados de preconceitos, às vezes. Por exemplo, um grande choque para a história do teatro no Brasil e no Recife foi a chegada do gênero ligeiro. O que é isso? São os espetáculos cômicos e musicados. Não estou falando mais dos dramas, das tragédias, dos dramas históricos. Você está falando agora do teatro de revista, da opereta, da burleta, onde a apreciação crítica não podia ser apenas tomando como base o texto de teatro, como era no início. Então eles começam a perceber o valor que a iluminação tem, que o figurino, que o corpo, que as danças, que as músicas. Isso foi um choque para a crítica. A crítica, ela meio que se perdeu nesse momento, porque não sabia como avaliar um espetáculo que o ator descia para a plateia e improvisava. Fugia do texto. Então, você vai ler muitos absurdos na crítica, ignorância, falta de entendimento do que era aquela situação no teatro, mas aí você se delicia com coisas muito divertidas, com coisas muito satíricas, alguns que eram muito cruéis. Então tem todo tipo de vertente na crítica teatral. No século XX, aí você tem uma virada. Por quê? Por conta de dois nomes que eu destaco muito no meu trabalho, que foram Samuel Campelo e Valdemar de Oliveira. Além deles serem jornalistas, eles eram homens do teatro. Diferente da grande maioria que veio antes, que eram intelectuais, homens das letras, mas não eram do teatro. Samuel e Valdemar sentiam na pele o que era fazer um espetáculo. Então eu digo isso no meu trabalho. A partir daí, além do embasamento crítico, do conhecimento que eles tinham, eles sabiam o valor da produção. Então a crítica começa a valorizar a labuta do teatro. Não é apenas aquele produto, mas todo o contexto que levou àquela apresentação. Então, eu sou fã deles dois, mesmo com todos os preconceitos que eles também carregaram, né? E o meu trabalho, ele se encerra no final dos anos 30, porque a partir daí, Patrícia, eu já tenho várias publicações que mapeiam esse período, os anos 30, os anos 40, os anos 50, chegando até os dias de hoje. Eu tenho publicações que falam do teatro no tempo de hoje, mas esse passado bem de outrora eu ainda não tinha escrito. Leidson, e aí você falou de coisas engraçadas, de confusão. Babado e confusão. O que é que você pode destacar aí pra gente? Olha, tem uma coisa muito curiosa. Antigamente, as pessoas não vaiavam. Não vaiavam. E a vaia era com os pés. Se chamava pateada. As pessoas batiam os pés no piso do teatro e aquilo era uma barulheira infernal. A pior coisa que poderia haver para um artista é ser pateado. Seria hoje ser vaiado. E o maior ultraje que aconteceria a um artista era alguém da plateia jogar uma coisa no palco. O primeiro empresário do Teatro de Santa Isabel, que é um carioca chamado Germano Francisco de Oliveira, foi um dos grandes atores empresários do século XIX. Ele circulou o Brasil inteiro. Foi ele quem inaugurou o Teatro de Santa Isabel com a companhia. E aí ele ganhava financiamento público. Chegou um período que o público passou a não admirá-lo como artista, ao ponto de um espectador jogar uma réstia de alho no palco. Esse era o maior ultraje que poderia haver para um artista. Claro que a polícia foi chamada. Então, muitas vezes aconteceram confusões no Teatro de Santa Isabel com a presença da polícia, porque a plateia reagia a alguns espetáculos. Essa é uma das curiosidades, mas, por exemplo, em 1869, pouco antes de acontecer o incêndio do Teatro de Santa Isabel, o Recife conheceu a ópera bufa, que é um gênero do teatro musicado, que é muito perspicaz para a ironia, com a sensualidade, com a escatologia. O que aconteceu? Era uma companhia francesa, o público se revoltou ao ver aquele tipo de espetáculo. As artistas foram agredidas, teve quebra-pau, quase quebraram o teatro, chamaram a polícia. Isso aconteceu aqui no Recife. Como é que a crítica reagia? Uns favoráveis àquela reação da plateia e outros condenavam, dizendo que era pura ignorância. Então são curiosidades dessa que o teatro, durante o correr dos tempos, ele foi enfrentando.
Olha, e tudo isso a gente vai encontrar no livro de Leidson. Leidson, uma curiosidade, ele não está impresso o livro? Não, ele é um livro digital. A partir de quinta-feira a gente vai começar a divulgar o link, as pessoas vão poder colocar na internet, ponto de vista, crítica e cena pernambucana, e vai aparecer. E nessa quinta-feira eu vou contar essas curiosidades. Então, quem nunca foi ao Teatro de Santa Isabel pode ir, a entrada é franca, vocês vão conhecer o teatro por dentro. E eu vou contar muitas outras curiosidades daquela casa de espetáculos, entre outras. A partir dessa minha pesquisa, no correr dos tempos, essa relação entre crítica, público e espetáculos. Ponto de vista, crítica e cena pernambucana, nesta quinta-feira, 10 de julho, a partir das 7 da noite. 7 da noite no Teatro de Santa Isabel, aberto a qualquer pessoa. E aí você já falou, você vai contar essas histórias, vai responder perguntas, tirar dúvidas. Sim, vai ter fofoca, vai ter imagem rara para as pessoas verem. Eu acho que vai ser uma noite divertida. É quase uma aula espetáculo, E fora este livro que você está lançando agora, que foi um trabalhão, como você mesmo falou para a gente, né? Outros projetos virão, Leidson? Pois é, esse ano ainda, Patrícia, eu espero voltar aqui na Rádio Folha, eu vou lançar com muito orgulho o livro Dramaturgia Vital, o Teatro Popular e Musical do caruaruense Vital Santos. Eu terei primeiro lugar num projeto da Funarte, para registrar a dramaturgia desse grande encenador e dramaturgo chamado Vital Santos, que já faleceu, ele é de Caruaru, e ele ganhou os maiores prêmios do teatro brasileiro na década de 70 e 80. Nunca nenhuma peça de teatro de Vital virou livro. E eu estou fazendo esses 2 livros com incentivo do Ministério da Cultura, e em outubro eu lanço o Teatro para Crianças, volume 2, que pega os anos 80 e 90, ou seja, eu estou cheio de trabalho. Que coisa boa. E aí, só voltando aqui um pouco para Vital, a gente vê o artista, o Vital Santos, eu acho que ele é mais reconhecido no Sudeste do que em sua própria terra, é isso ou eu estou enganada? Sim, as pessoas esquecem muito facilmente, não é, Patrícia? É impressionante, porque quando eu tive acesso ao acervo de Vital, ele ganhou os grandes prêmios do teatro brasileiro. Vital é o autor e diretor de uma peça clássica chamada Alto das 7 Luas de Barro, que fala sobre o mestre Vitalino. Mas ele escreveu O Sol Feriu a Terra e a Chaga se Alastrou, Rua do Lixo 24, A Menor Pausa, A Árvore dos Mamulengos. Ele foi montado no Brasil inteiro. O Brasil inteiro montou o Vital Santos e hoje quase não se fala mais nele. É impressionante como a gente tem uma memória muito curta. Então, o meu papel como historiador do teatro é trazer de volta esses momentos que o teatro viveu, que são muito importantes, não no sentido de nostalgia, de apenas pensar, como era bom, olha o passado. Não, porque eu acho que o passado nos ajuda a refletir sobre o presente, pensando no futuro. Eu acredito nisso. Sabe, o teatro, ele vive numa eterna crise, mas a gente tem que ter muito orgulho do que a gente já produziu e continua produzindo, sabe, apesar de todos os percalços, porque é uma arte que sempre enfrenta muitos problemas, mas ela não morre jamais. E aí, pegando esse gancho, o nosso teatro, o teatro local, a gente está vivendo agora o Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco, não é? Mas esse movimento teatral local, Leidson, como é que você está observando nos tempos de hoje? Patrícia, eu acho que a pandemia a gente não conseguiu se livrar da problemática que a gente viveu naquele momento. Eu acho que o nível de incentivo que existe para o teatro ainda é muito pequeno. A gente tem uma produção grande, no sentido de que é muita gente que faz teatro nesse estado, mas os incentivos são cada vez menores. Por mais que existam Lei Aldir Blanc, todas essas que vêm surgindo, mas ainda para o segmento de teatro eu acho pouco, sabe? Você pensa, por exemplo, o Funcultura. O Funcultura aprova um espetáculo adulto, um espetáculo de infantil, um espetáculo de rua. Para o estado inteiro você ter apenas uma montagem inédita, isso é não pensar na cadeia produtiva do teatro, sabe? Eu tenho críticas ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal, porque eu acho que o teatro ainda é muito desprestigiado. Aliás, a arte como um todo, porque foi a arte que nos salvou durante a pandemia. Certamente foi a arte que nos salvou. E os governos, eles ainda não acordaram que é preciso ter um incentivo maior, porque tudo é muito caro.
Por que esse livro ele é digital? Porque o incentivo que eu recebi, que foi da Lei Aldir Blanc, do governo do estado de Pernambuco e o governo federal, só deu para fazer um livro digital. Eu não tenho verba para fazer um livro físico, que é uma fortuna, entendeu? Então, às vezes, a gente quer produzir cultura, quer contribuir, mas como conseguir financiamento? E tudo é muito caro. Quando a gente vai no final da história, a gente recebe tão pouco. A gente faz porque a gente ama, Patrícia. A gente não sabe fazer outra coisa. Mas viver financeiramente disso é muito difícil. Todo mundo entende que essa é a real situação. Então, eu acho que o teatro ainda estamos numa crise braba. Existem produções, sim, mas elas são bem menores do que há algum tempo atrás. E isso é reflexo da falta de incentivo, né? A competição com as redes sociais, com as pessoas ficarem em casa, com tudo que está aí, que faz com que as pessoas não queiram se deslocar de suas casas para ir ao teatro. Isso é um problema. Eu estava conversando sobre a relação que, por exemplo, a infância tem com as redes sociais. Uma criança que passa o dia todo num celular, ela tem uma capacidade cognitiva completamente afetada, porque ela não se prende. Tudo é passando o dedo e numa velocidade instantânea. Para você ir para um teatro que você vai passar 50 minutos, 1 hora, prestando atenção numa coisa, isso é uma bronca. Então, a gente não para refletir sobre isso. Por isso que eu digo, pais e mães, tirem suas crianças das redes sociais e levem ela para um teatro, para uma exposição, para um espetáculo de dança, porque é assim que você vai usufruir do convívio. Então, são muitas problemáticas, mas a gente resiste. Teatro não vai morrer nunca, eu tenho certeza absoluta disso. Ainda na nossa cena local, nós tivemos, aí a gente vai lá para os primórdios da sua pesquisa, que eram os empresários, que eram as companhias, né, que chegavam. Depois, aí eu estou fazendo imensos pulos no tempo, viu, Leite? Se você me permita, a gente vai para um momento no teatro, no nosso teatro, que é aquele momento do grupo. Sim. E aí o grupo estudava, o grupo pesquisava, o grupo escrevia, o grupo montava seus espetáculos. Aí depois já vem novamente as empresas, as companhias, as praxis dramáticas e outras, não é? E aí, de repente, o que é que a gente está aqui hoje? A gente tem companhia, a gente tem grupo. Como é que está isso hoje, hein, Leite? A gente tem muitos grupos novos, uma patota nova que quer fazer teatro, mas que não tem a experiência, Patrícia, que você teve e que eu tive, que é de cumprir temporada. O espetáculo não basta ele apenas estrear e fazer 2, 3 apresentações. O que a gente quer como artista de teatro é ficar em cartaz, é ter a experiência de ir cada vez melhorando o seu trabalho. Essa relação só acontece com os espectadores. Então, eu acho que o teatro do tempo presente, ele sofre por não experimentar isso. Então, as peças, elas não ficam em temporada, elas se apresentam pouquíssimo, sejam aquelas que vêm de fora ou, pior, as daqui. Você não vê nenhum teatro abrindo uma temporada longa. Isso não é só no Recife, isso é o Brasil, infelizmente. Parece que a gente não acordou para a importância disso. É uma luta da classe teatral. Ter licitação de pauta, os projetos serem avaliados pelas suas qualidades e o espetáculo entrar em temporada, porque o boca a boca, ele é fundamental para o teatro. Se você assiste um bom espetáculo, você vai comentar e outras pessoas irão por conta do boca a boca. Então, hoje o teatro, ele pena, tem muitas dificuldades, mas as pessoas estão fazendo, estão circulando, estão participando de festivais. A gente tem uma boa produção ainda, tem muita coisa ruim, claro, como também tem no cinema, na TV, em todos os lugares. Mas eu acredito que o teatro pernambucano ainda é um dos melhores do Brasil. Te digo mesmo. Muito bom. Olha aí, a gente ouvindo aí, não é? E olha que eu vejo muita coisa, viu? Pessoa certa para estar falando isso, pesquisador, historiador, doutor em teatro, e está trazendo para a gente agora essa preciosidade, ponto de vista, crítica e cena pernambucana, agora nesta quinta-feira, dia 10, a partir das 7 da noite, no Teatro de Santa Isabel, que é o nosso palco, acho que mais chique, o mais de importância histórica, né? Agora imagina, eu escrevi sobre todos esses artistas que passaram por aquele palco e eu vou estar apresentando ali. Então imagina a minha emoção. Eu acho que todos eles vão estar comigo. Leite, prazer imenso conversar com você. Que bom.
parabéns por mais esse projeto lindo que você está trazendo para a gente, que você está nos presenteando, na verdade. Isso aí serve para quem gosta de teatro, para quem é de história, quem curte história, para quem tem o ator, a atriz, aqueles que querem fazer suas pesquisas, querem conhecer mais de onde é que vem toda essa nossa tradição, toda essa nossa história, mas principalmente para quem gosta de teatro, tá aí, uma riqueza de pesquisa. E a gente, em breve, eu já, como sempre, antecipando as coisas, né, a gente está falando desse agora, desta quinta-feira, mas em breve a gente está por aqui para conversar sobre novos projetos. Tomara, e você está nele, você sabe disso. É isso, muito grata, viu, Leidson, mais uma vez. Que bom, obrigado. Sucesso sempre. É isso, e a gente acaba aqui esse nosso bate-papo delicioso, né, com Leidson Ferraz, encerrando assim a nossa entrevista aqui na nossa programação da Folha FM. E aí você agora, a gente